Cheio do Espírito Santo, Jesus voltou do Rio Jordão e era conduzido pelo Espírito através do deserto. Ali, ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada nesses dias. E depois disso, sentiu fome. Então, o diabo disse a Jesus: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. A Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Retire-se, Satanás! Retire-se! Porque a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém e o colocou na parte mais alta. Se tu és o Filho de Deus, joga-te para baixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. A Escritura também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo esgotado todas as formas de tentação, o diabo se afastou de Jesus para voltar no tempo oportuno. Amados telespectadores, queridos irmãos e irmãs, uma saudação muito especial a cada pessoa que acompanha esta reflexão dominical. Nós acompanhamos esta meditação, acredito, com o coração aberto, voltado para Deus, querendo participar das coisas de Deus. Então convido a você, querido irmão, querida irmã, a se envolver na reflexão, pensando também no seu dia a dia, nas pessoas que estão ao seu redor, no teu ambiente de família, de trabalho, de relacionamento com as pessoas. E vamos então compreendendo aos poucos aquilo que o Senhor nos revela. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, já estamos no tempo da Quaresma, o Evangelho de hoje nos traz alguma coisa muito importante para este período da nossa reflexão. Ouvimos e vimos a dramatização sobre as tentações de Jesus. E nós sabemos que essas tentações, Jesus, superando todas elas, realiza a vontade do Pai. Mas nos perguntamos, como é que Deus pode ser tentado? Como é que Jesus Cristo pôde ser tentado? Sendo Deus, sofreu tentações. O Evangelho nos diz que o demônio veio para tentar Jesus nos momentos mais frágeis da sua existência.
mas vejam da sua existência terrena. Jesus foi tentado por causa da fome, das condições do tempo, foi tentado por causa da sua visão de mundo, do seu modo de ser no mundo. Então Jesus foi tentado na sua característica humana e nos mostra como vencer a tentação de modo humano. Então a tentação de Jesus é para dizer que o demônio, o mal, não tem poder. Está aí. Nós não podemos dizer que o mal não existe. Nós vemos isso a todo momento. E nos tenta a tomar atitudes, a agir segundo os critérios do mal. Jesus Cristo nos ajuda. As tentações que Jesus sofre com relação à fome, depois de tantos dias em jejum, em preparação para o seu ministério, o demônio propõe a Jesus: olha, você é Deus, pode transformar essas pedras em pães. E Jesus, então, neste confronto com o mal, não é diálogo, é confronto, porque Jesus não se deixa envolver pelo mal. Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vejam, queridos irmãos, este confronto de Jesus e esta palavra de Jesus é uma defesa muito forte. O demônio percebe que ali ele não vai encontrar nenhuma brecha para tentar, ou melhor, para conseguir fazer de Jesus que Jesus enfraqueça a sua convicção. O demônio continua e apresenta a Jesus os reinos da terra. Diz: olha, tudo isso eu vou te dar, se você me adorar. Antes, o demônio diz: olha, você está vendo aqui do alto do templo de Jerusalém? Lembre-se que na Bíblia está escrito que Deus não vai deixar que você se machuque, vai enviar os seus anjos. Então, se você confia de fato em Deus, pule daqui. Então veja, a tentação do demônio é sobre a convicção que Jesus tem, a sua confiança em Deus, a sua convicção de que Deus não o abandona. E neste momento, Jesus nos ajuda a perceber como vencer esse tipo de tentação. Diz então ao demônio: não tentarás o Senhor teu Deus. Se eu confio em Deus, se eu sei que Deus me ama, se eu sei que Deus me ampara, eu não posso tentar. Porque se eu tento, se eu vou provocar a Deus, é porque eu não confio. Eu duvido. Este é um sentimento que não nos faz próximos de Deus, nos distancia de Deus. A última tentação, então, de adorar o demônio para ter todos os bens da terra, para ter poder, para estar acima de tudo e de todos. Jesus, diante desta tentação, diz ao demônio: somente a Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Queridos irmãos e irmãs, nós somos tentados a achar que o mal vence. Alguns são tentados e até realizam, consentem nessa tentação de fazer acordos com o mal, para eu conseguir bem-estar, para conseguir favores, para conseguir luxo, riqueza, poder. Então eu faço um acordo com aqueles ou com aquelas situações que são contrárias a Deus. Se eu faço um acordo desse tipo, como é que eu confio em Deus? Como é que eu posso dizer: não tentarás o Senhor teu Deus? Com segurança. Só vou poder dizer isso, como Jesus fez, se vencer as tentações
de querer ser Deus, de ter poder sobre tudo, de estar na frente de tudo, de ser a referência para todas as coisas. Nós devemos levar as pessoas até Deus, não trazer as pessoas até nós. Devemos conduzir as pessoas a Jesus Cristo, não conduzir as pessoas a nós mesmos, porque nós decepcionamos, nós não somos confiáveis. Nós sempre decepcionamos as pessoas, porque somos limitados, não porque somos defeituosos, porque isso faz parte da natureza humana. Somos limitados. Mas Deus não, Deus é perfeito. Se levamos as pessoas até Deus, então conduzimos as pessoas por bons caminhos. Vencer a tentação, portanto, significa tomar uma decisão na vida. Eu posso até ter as tentações, mas eu não consinto com elas. Eu não deixo que elas se tornem práticas. Eu não permito que elas existam. Tenho que reagir às tentações seguindo o exemplo de Cristo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Nem só de pão vive o homem. Tudo isso que nós podemos fazer, isso é humano. Tudo isso que nós podemos fazer bem com a graça de Deus, com a força que vem de Deus. E é este o ensinamento que nessa quaresma, este trecho do Evangelho nos traz. Podemos vencer todas as tentações, mas não confiemos tanto nas nossas próprias capacidades, porque nós podemos consentir com o erro. Temos que vencer as tentações, vencer o erro, praticar o bem, porque nós confiamos em Deus, porque nós queremos Deus próximo de nós, na nossa vida, na nossa existência. Assim, querido irmão, querida irmã, as dificuldades, os problemas, todas as situações que às vezes parece que tudo vem ao mesmo tempo e não nos deixa livres, não nos deixa com paz, nós devemos vencê-las todas. Estas situações que podem nos tirar a paz, podem querer nos tirar a paz, elas devem ser vencidas com a oração, com o jejum, com a esmola, com as atitudes próprias de quem confia em Deus. Se eu coloco a minha vida diante de Deus na prece, na minha oração, na minha súplica, eu confio em Deus. Se eu tenho esse hábito, eu sou motivado por Deus. Se eu pratico o jejum, não para cumprir uma regra apenas, mas para ter a certeza de que eu estou dominando aquilo que é a natureza humana em mim, eu posso dar passos seguros. Se eu confio de que Deus está presente na minha vida, a minha vida é repleta da graça de Deus.